Salve, Oi, pessoal! gente! Tudo bem com vocês? Nós Começando aqui mais esperamos que um Festival vocês, Bichanago. Festival Bixanagô 2021, a gente espera que todos vocês estejam bem e seguros. E aí a gente veio aqui bater um papo com vocês sobre essa trajetória mesmo, né, do festival, para a gente entender, tipo, esse momento que a gente chegou agora. O festival, ele surgiu aqui na Zona Leste, a gente pensando mesmo nessa democratização da cultura, da informação. Então, em 2015, a gente conseguiu fazer o primeiro rolezinho das Bichas na Go, foi muito chique, a gente teve Jupe do Bairro, MC Sofia, enfim. E aí, a gente entrou pelo Mês da Cultura Independente, que mais tarde viria ser o SP na Rua e tal. Então, é muito importante para a gente conseguir ver aonde esse trabalho está conseguindo chegar, né? Tipo, tanto na parte artística quanto na parte dos debates e tal, o quanto a gente amadureceu e o quanto esse processo ele tem sido tipo muito importante para a gente e para vocês também, né? Tipo, no que se trata de informação e tudo mais. E a gente trabalha muito para trazer informação de qualidade para vocês, viu, Moninhas? Então, fala aí, Marcelo. Então é isso, Sim, tipo, esse é um convite para vocês acompanharem a programação que foi pensado por muitas cabeças e está muito linda a programação das oficinas, dos debates, o cultural, enfim, os nossos passos eles vêm de muito antes, né? E muito feliz por essa parceria, amigo, de verdade. muito feliz por uma parceria que já dura muitos anos, né? A gente Muitos aqui anos. fazendo essa produção gigantesca. Enfim, acho que nesse momento eu queria agradecer muito a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, até a gente chegar aqui hoje. Gente, é muito trampo mesmo para a gente conseguir colocar o Festival Bichanago na rua. Acho que especialmente nesse ano, a gente colocar na rua, mas dentro da casa de cada um e cada uma que está aqui assistindo a gente hoje. Então, enfim, tivemos inúmeros parceiros aí, a gente tem Carla Zulu levando esse projeto junto com a gente, tem a Júlia, tem a Cássia, enfim, tem Malena, tem Jorge, tem Rafa, tem, enfim, uma equipe de comunicação gigantesca, tem a Jajá, tem a Júlia, tem inúmeros parceiros. Quero agradecer muito também aos parceiros que vêm com a gente aí pensando esse projeto em conjunto, a Helena, que está montando aí, fazendo um super trampo para conseguir colocar o nosso trabalho no site. Enfim, a gente tem uma equipe gigantesca e acho que nesse ano para a gente é muito importante trazer Bichanagô para dentro da casa de cada um e cada uma que está aqui assistindo a gente hoje, porque acho que a gente, como a gente está vendo todos os dias, a gente tem mais de 260 mil mortes acontecendo no Brasil hoje, muitas famílias chorando, muitas famílias perderam pessoas, perderam muitas pessoas queridas, né? Para a gente é muito importante também pensar nesse processo das pessoas que puderem ficarem em casa, conseguirem se estabelecer aí um momento de cuidados, conseguir estabelecer uma esfera de cuidados para que a gente consiga parar e barrar esse processo de pandemia. Eu estou torcendo aqui para o dia que a OMS vai dizer que acabou essa pandemia e que a gente pode ficar em casa, que a gente pode sair de casa, que a gente pode aí voltar a fazer nossas festas. A gente queria muito estar fazendo um Bichanagô nas ruas, estar fazendo um Bichanagô igual a gente fez lá em 2019, com muita mobilização, com muita gente, com muita aglomeração, mas infelizmente a gente não pode nesse momento, a gente precisa ficar em casa, quem pode precisa ficar em casa. A gente está vivendo aí uma política de genocídio, uma política de ódio, uma política que não quer vacinar as pessoas, uma política que está fazendo com que as políticas públicas sejam barradas, assim como aconteceu num primeiro momento com a política de AIDS e com a política de HIV. A gente está vivendo isso também na política que está trazendo aí a cura para a pandemia. Então, a gente sabe que o custo de ter um governo genocida, um governo de direita no nosso governando o nosso país, a gente está vendo o que é esse custo. A gente precisa aí ter nós por nós, a gente sabe que é nós por nós, a gente sabe que a vida inteira a quebrada, a periferia, a gente teve que correr pela gente mesmo. Então, bora se cuidar, bora continuar aí nesse processo de cuidados, nesse processo para a gente conseguir barrar essa pandemia. E acho que a gente cuidando da gente é a gente cuidando do outro também. Então, amigo, estamos abrindo aqui mais um Festival Bichanagô com uma programação cheíssima de coisas. Gente, ó, isso que tem aqui atrás do Ézio, essa programação, atrás hein? do Ézio,
é só uma parte muito pequena do que tem nessa programação, viu? Tem muita coisa boa, muita coisa boa. A gente tem Urias, Touch and Trace, a gente tem, enfim, Irmãos de Pau, a gente tem Matheus fazendo rock, Tássia Reis, Rico da Laçã. A gente tem muita coisa boa que vai acontecer aí nos próximos dias. Daqui a um pouquinho a gente vai ter aí uma palavrinha da Micaela e da Paulette, que foram as pessoas que curaram aí a nossa exposição, uma exposição muito importante, muito potente. Então, aguarda aí mais um pouquinho, daqui a pouco a gente tem a abertura da exposição e nos próximos dias a gente segue com a nossa programação que tá, babado. E assim, como o Má falou, tipo, esse momento, para quem pode, né, é muito importante estar em casa e tudo mais. E pensando nisso, inclusive, a gente se desdobrou para pensar uma programação muito foda para fazer valer a pena vocês ficarem em casa, caralho. Então fiquem em casa, se vocês puderem, lógico, e acompanhem a programação que tá linda. Bora curtir com a gente. Bora! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Agora a gente, para apresentar aqui, Micaela Cirino e Paulette Linda Selva, as duas maravilhosas que fizeram a curadoria da nossa exposição. Se você não sabe, a gente tem uma exposição aberta lá no www. Acho que não tem mais www, né, gente? Eu sou barroca, vocês sabem, né? Tem. Toca aí no buscador de vocês, festivalbichanagô.com, e vocês vão ter lá uma aba direcionada para a nossa exposição, uma exposição maravilhosa com várias artistas e vários artistas que traz aí uma série de elementos sobre corpo, sexualidade, negritude, periferias. E aí a ideia agora é que as meninas falem um pouco sobre como foi esse processo de curar a exposição, de trazer esses elementos. Obrigado por estar aqui hoje para a gente fazer o lançamento dessa exposição, que para a gente foi assim um espaço gigantesco de criação, para a gente conseguir também evoluir os debates de Bichanagô. Mas queria que vocês falassem um pouco, para vocês se apresentarem, trazer um pouco de como foi esse processo de curadoria, de construção do texto, que está impecável, gente, tocante de forma absurda. Assim. Vai lá, galera, traz aí um pouco para a gente do que foi esse momento. Bom, obrigada, né, pelo convite. Primeiro, essa parceria com o Festival Bichanagô vem de algum tempo atrás também, e é uma honra seguir com essa parceria. Estamos numa curadoria compartilhada, né? Quando o convite foi feito a mim, eu estendi a Paulette, porque a Paulette é curadora e eu sou artista, né? Então a gente fez essa conexão de pensar nessa exposição. A Paulette foi uma pessoa que, no meio da pandemia, me convidou para uma exposição online, que também é um trabalho incrível, que fez eu pensar como que o suporte que eu precisava também de uma curadora, né, e de quem já tem uma familiaridade com esses processos para estar junto, compartilhando e construindo essa exposição. Pensar nos artistas, foram muitos artistas que são próximos às nossas vivências, e alguns, né, na sua maioria, com essa frequência, com a PrEP, né, com diálogos assim, mas em suas obras com trabalho sobre negritude e cura de alguma maneira, assim, né? A gente traz artista de Manaus, de São Paulo, que fazem esse lugar da existência da população racializada e periférica, e que está aí produzindo e criando arte em diálogo com os nossos corpos, né? Tanto eu entro como artista, em diálogo com essas outras artistas, e a Paulette vem fechando nesse lugar do texto, nesse lugar que é mais da curadoria mesmo. E pensar nesse lugar da gente conseguir, de alguma maneira, criar ainda, né, e organizar essa criação para expor no meio de uma pandemia, do festival que vai rolar online. É muito importante entender essas movimentações e a gente, como população, do como que a gente continua se organizando em meio a esse caos, assim. Eu acho que por enquanto são essas palavras, e aí
Paulette vai trazer um pouco também, esse texto que está muito bonito mesmo, que traduz bastante do que a gente quer falar como artista que está lá pintando, produzindo, fotografando, e aí precisa dessa ponte também de diálogo e tradução para o público, né? Olá, gente. Eu queria agradecer o convite. É a segunda vez que eu participo do festival. Primeira vez eu toquei. Acho que foi no primeiro festival, se não estou enganada. E, enfim, é sempre uma felicidade voltar para um lugar onde você, de alguma maneira, está familiarizada. Conheço a Ézio de vários encontros, então é bom catar figuras que você com quem, né, já troca, já tem um certo carinho. Fiquei muito feliz com o convite, eu não esperava. Teve um momento muito repentino no início do ano, eu estava bem sem perspectiva de produtividade. Eu acho que a gente tem passado por um momento bem tempestuoso, né, politicamente falando, a nível de saúde pública também. Então, entender esses festivais, essas movidas como válvulas de escape, ou talvez lugares que a gente consiga reelaborar ou pensar conjuntamente formas de se manter viva, né? É muito importante. Eu acho que a curadoria e a atuação das artistas que estão na exposição trazem muito isso, falam muito sobre isso. Eu acho que é importante pautar que a arte, dentro de uma vivência de negritude, é sempre num lugar de... Primeiro, entender que arte e negritude, por muito tempo, é um espaço... Acho que existe uma fissura, uma lacuna que separa esses dois mundos, né? A gente tem, mais recentemente, observado espaços de arte e até outras instituições legitimando artistas que construíram a arte no Brasil, né? Exceto por figuras, sei lá, Aleijadinho, não sei o quê, né? Nomes que constroem a arte no sentido histórico, mas que ainda assim o processo de apagamento foi tão forte que essa legitimação acontece mais recentemente, assim, né? A gente lida, por exemplo, com obras urbanas aqui na cidade de São Paulo que só tiveram seus artistas nomeados e colocados como arquitetos, como grandes artistas, sei lá, em 2018, 2019. Então isso é muito doido, né? E aí pensar que para a atuação desses artistas ou para a vivência desses artistas, primeiro que se entender e se colocar como artista é um processo bem complicado para sujeitos pretos, né? Porque, enfim, esse lugar de legitimação ele é muito tardio, ele demora muito e ele pode não acontecer. Então, você fica naquela dualidade entre a sobrevivência e entre o que você, de fato, gosta e quer fazer, né? E a sobrevivência é o quê? Comer e pagar as suas contas, né? Que é a urgência da gente enquanto preto e tendo o corpo subalterno, e sua grande maioria as figuras que estão na exposição são assim, né? E, enfim, é importante entender que a arte vem nesse momento como um lugar de saída, né? E de tentar se manter vivo, e de tentar não entrar dentro das estatísticas que para a gente são bem pontuais, né? Que é ou morte ou prisão, né? No sentido da não expectativa de vida. Enfim, eu acho que está uma exposição bem bonita, né? São artistas que me atravessam muito, né? Manauara é uma pessoa uma das artistas, gente, que eu tenho muito carinho, está fazendo um trabalho excepcional, está fora do Brasil agora, construindo linguagens e construindo ferramentas, né? Com outras atrizes, com outros atores também pretos, que também são bem importantes para mim, pelo menos, e para o que a gente tem observado de movimentação na arte aqui no Brasil. Enfim, eu acho que é importante ter movidas como o Festival do Xanagô, que faz com que a gente observe mesmo outras movimentações e que estão fora de um lugar hegemônico, sabe? Está fora de um lugar que pensa a arte, que constrói a arte burocrática, sabe? Então, pensar lugares não burocráticos para corpos que já são tão colocados dentro de um lugar burocrático, sabe? Para mim, é bem importante.
Acho que vocês arrasaram muito nesse processo, muito, 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 e conseguiram trazer, assim, uma diversidade gigantesca. Sabe, Paulette, que me marcou muito, assim, o processo do texto, essa forma como vocês trazem essa ideia de que não é porque é a arte que eu consigo entrar com tranquilidade, que eu consigo vivenciar a arte com tranquilidade. Mesmo a arte encontra resistências frente à negritude, né? Então, acho que trazer esse elemento, às vezes a gente fica pensando o quanto, não, mas é a arte, são artistas, né? O quanto isso é fluido, né? E na verdade não é, né? Na verdade é denso, é duro, para você conseguir chegar, para você conseguir entrar também, é um processo muito custoso, né? Então, acho que vocês conseguiram traduzir isso, assim, de uma forma muito impecável no texto, sabe? Queria, sei lá, agradecer, assim, de todo o coração por vocês terem feito parte desse Tem uma processo. coisa que você falou agora, e eu acho muito bom assim, trazer, que é essa coisa de como os espaços de arte acessam muito as nossas dores, sabe? Óbvio, isso está presente em todas as produções que estão, justo porque muitas vezes para se sentir ou para estar ou conseguir o lugar de legitimação, né, como artista, a gente também tem que acessar isso. É impossível a gente não acessar porque faz parte das nossas vivências, né? Mas é muito difícil, é muito dolorido o quanto, para mim, pelo menos estando de fora, trocar com minhas amigas que são artistas, trocar com pessoas que até não são minhas amigas, mas que também são pretas e que estão produzindo arte, o quanto isso é evidente no trabalho de todo mundo, sabe? E o quanto isso me incomoda de alguma maneira. É bom a gente trazer, é importante a gente trazer. Tem muita relevância, sabe? Eu acho que mapeia a nossa produção no sentido de talvez fortalecer ainda mais os nossos babados, mas é um sentido, acho para a gente, no sentido do acesso, é uma coisa meio dolorida, né? Falar, por exemplo, de cura, falar de expectativa de vida, falar sobre querer estar viva, né? Principalmente, por exemplo, o trabalho de Micaela, que fala sobre a relação dela com HIV, é foda, sabe? Porque, para mim, enquanto curadora, ter que acessar esses trabalhos e ter que acessar, inclusive, essas dores, sabe? É impossível não trazer isso para si, sabe? É impossível não se sentir tocada pela proximidade do que a gente tem, né? Inclusive porque quando se fala de uma figura branca tratando do trabalho de pessoas pretas, essa dor é distante. Mas quando são pessoas pretas tratando com trabalhos de pessoas pretas, é uma realidade muito próxima, né? E aí você se sente o tempo inteiro meio... Como fazer para não acessar esse lugar, sabe? Como fazer para não expor mais a pessoa, talvez, sabe? Mica e Paulette, eu queria dar um spoiler aqui do que as pessoas vão encontrar na exposição e no texto, que é uma parte do texto que para mim me tocou bastante, que eu acho que dialoga muito assim quando a gente está falando desse processo de arte e HIV e trazer esse debate para dentro do processo, né, para a gente conseguir dialogar aí também com questões de saúde, com questões de pensar longevidade também, né, Micaela sempre, a todo momento, ela me instiga a pensar processos de longevidade também a partir das infecções, que é a parte que diz assim: até porque aprendemos com os nossos ancestrais que, diferente do que muitos pensam, o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. Então é isso, né? A gente precisa viver um momento de encanto também para a gente conseguir vivendo, né? Para a gente seguir vivendo, né? E a morte, para a minha tradição, para a tradição do Ezio e de outras pessoas que fazem, que constroem aqui o festival, a morte é só um novo recomeço, né? É só uma nova forma de pensar uma nova vida, né? Mas o desencanto não, né? O desencanto faz a gente parar, faz a gente não prosseguir. Então acho que essa exposição ela traz muito de um encanto, né, para a gente conseguir seguir a vida e ver que tem muita arte, muita produção. E acho que o Festival Bixanagoa é isso, né? É a gente pensar nesse novo encanto que a gente vai precisar ter dentro das nossas casas. E é muito importante Bixanagoa entrar dentro da casa de cada uma e cada um que está assistindo a gente agora nesse momento, com uma programação gigantesca e fazer com que a gente não se exponha ao risco, que a gente não saia de casa e que a gente, enfim, espere ansiosamente o momento em que a OMS vai acabar com essa pandemia, que a gente vai ter o anúncio de que essa pandemia acabou, mas para isso a gente precisa da nossa colaboração também. A gente precisa ficar em casa nesse momento. E aí você falou isso do encanto, né? E quando eu vi os nomes, né, que eles curaram e tal, eu fiquei de fato encantado, porque algumas pessoas eu já conhecia, outras não. E as que eu não conhecia, tipo, porra, fiquei apaixonado pelo trampo. E tem a Maiara, que é a minha conterrânea da Zona Leste, minha parça, fiquei muito feliz. E é isso, eles deram muito nome, tipo, na hora de curar essas pessoas.
Que bom que vocês gostaram. Espero que todo mundo que vai acessar, que vai ver, curta também. Acho que é massa isso falar né, sobre se encantar, que eu acho que a gente está vivendo um momento em que não sei se as pessoas estão conseguindo se encantar tranquilamente, sabe? Apesar que a gente vai para as tradições, né, de matriz africana, em específico da Jurema Sagrada, existe muito sobre essa coisa do encantamento que parte de um lugar de violência, sabe? E eu acho que é importante a gente construir um outro encantamento agora, que é as pessoas se encantarem sem essa coisa da violência, sabe? A gente conseguir criar um encantamento espiritual dos nossos seres, né? Evoluir espiritualmente após a morte, porque, enfim, né? Para quem é de tradição de matriz africana, a morte é uma transmutação, né? É um processo que eleva você para um outro espaço e que, graças a Deus, não é o céu. Graças ao próprio Deus deles, não é o céu, sabe? É um lugar de encanto material e de natureza, sabe? E a gente vive um momento bem caótico a nível de saúde, né? E que os sujeitos que estão, em sua grande maioria, perdendo suas vidas, são sujeitos pretos, né? As duas primeiras pessoas que são vítimas no Brasil do Covid é um porteiro e uma empregada doméstica. Então, são os marcadores que colocam a gente de novo num lugar de atenção, sabe? Então, para além disso, também a relação que eu acho que a gente tem com coisas de culpa, sabe? Que também são relacionados, que são trazidos e colocados para a gente a partir de um lugar branco, sabe? Então, eu acho que é importante, talvez, a gente remontar esse espaço, pensar na nossa saúde, se livrar de uma culpa branca e não elaborar com a branquitude sobre essa culpa, sabe? Já que esse problema não é nosso, para que a gente consiga se encantar bem e morrer livre de culpa, sabe? Viver bem e morrer bem. Tenho pensado muito sobre isso. E que é diferente a gente pensar a morte e a negligência do Estado, né? O que a gente vem vivendo agora, essas mais de 260 mil, desculpa, gente. Essas mais de 260 mil mortes que a gente tem que a gente tem até hoje, elas são parte de um projeto de negligência do Estado, né? Um projeto genocida de negligência, né? Elas não têm nada a ver com essa morte que a gente está falando aqui, que a maior parte das vezes também é uma morte simbólica, né? Isso é um projeto genocida de assassinato de uma parcela da população que depende exclusivamente do SUS, né? Então, a gente vai entrar em muitos desses debates ao longo do Festival Bichanagô. Acho que, por hora, assim, eu queria muito, muito, muito agradecer vocês duas por terem feito parte desse processo. Paulette por ter retornado ao Festival Bichanagô, numa outra posição agora. Micaela por sempre estar presente junto com a gente aí, por, enfim, essa caminhada longa que a gente tem junto com o Festival Bichanagô. Muito, muito obrigado, viu, vocês duas, por terem feito parte desse processo. E seguimos, né? Seguimos aí na luta para conseguir uma sociedade mais justa, que tenha a justiça social como um preceito também. E fiquem em casa, galera. Fiquem em casa e aproveitem e entra lá. festivalbichanagô.com, vai na aba exposições e vocês vão conseguir ter acesso lá a todo o material. Só queria lembrar aqui que todas as obras que estão lá na exposição, elas estão à venda, hein? Então, comprem. Eu acho que é importante fazer esse apelo, porque, tipo assim, as pessoas, elas vivem da arte que elas fazem, né? Então, mais do que a gente olhar e achar bonito, é comprar. Comprem a arte das Mona, entendeu? Dá dinheiro para as gatas, porque isso é muito importante para fazer com que elas continuem produzindo, né? A obra é muito bonita, vai ficar mais bonita ainda na sua casa, querida. Vai, Mica. E acompanha o processo das artistas, né? Eu acho que quando a gente parte desse processo de instigar essa produção e essa divulgação entre nós, a gente também pode tentar acessar esse universo das artistas, né? Que eu acho que às vezes a gente também fica nesse lugar, eu não tenho como comprar obra, então como que eu posso colaborar ou até conhecer mesmo as artistas. Então, sigam as redes também, né? Quem não vai comprar agora, sigam as redes, tem diversos trabalhos, diversos processos, né? Dentro dessas artistas selecionadas, né? Tem um homem, o restante somos mulheres.
de pensar o quanto que é esse processo de produção e o que a Paulette trouxe mesmo desse se identificar como artista, né, e estar como artista dialogando com a sociedade. Então, é importante também a gente entender esses processos e apoiar da maneira que for possível, assim. E vai estar linda demais a exposição, acho que o festival como um todo, né? E é isso, muito feliz da gente poder, mesmo que nesse caos, né, pandêmico, né, eu falo que é nesse lugar de viver a pandemia de AIDS e a pandemia de Covid, né, coexistindo, então da gente entender também esses processos de saúde que nos são negados há muito tempo, né, esse lugar de estrutura de acesso a uma saúde integral, a gente não tem, a população negra, então pensar desses lugares que os nossos corpos já estão frequentando há muito tempo. É importante a gente ter esse diálogo que conjuntamente faça a gente alcançar outros caminhos e outras respostas, já que a gente tem uma estrutura governamental que não responde para os nossos corpos. É isso. Então, ó, gente, lembrando, segue lá, @Festival Bichanagô no Instagram. A exposição ela vai estar no festivalbichanagô.com. Todas as obras estão à venda, vai lá, pega uma obra para você, põe na sua casa, contribui aí com o trabalho das gatas, e isso também faz com que estimulem as pessoas a produzir muito mais obras lindas como as que estão por lá. Então, mais uma vez, muito obrigado, Mica, muito obrigado, Paulette, e vocês fiquem por aí que a gente vai seguir de showzinho agora, e nos próximos dias a gente segue com mais programação. Beijo, gente! Beijo, não deixe de acompanhar a programação que tá babado, hein, gente? Tá babado!